Bom, então vamos lá para mais um vídeo aqui dessa sequência de vídeos do meu canal. Hoje eu vou falar de um tema bem legal e bem importante para você, que acaba se importando demais com a opinião alheia, para você que acaba travado ou travada porque você quer fazer uma coisa, mas você fica preocupado com o que os outros vão dizer, ou também por você às vezes não começar alguma coisa ou um novo projeto porque você acha que vai dar errado. O achar que vai dar errado tá tudo bem, mas o achar que as outras pessoas vão ficar te fazendo chacota. Então vamos lá, hoje eu vou te falar sobre a arte de você não se importar. Como você não se importa com as coisas e você começa a viver a sua própria vida, você começa a sim protagonizar a sua própria vida e fazer com que tudo fique mais claro e mais possível para você. Eu quero que você entenda que não vai ser de uma hora para outra, não vai ser no instalar de dedos, não vai ser terminando esse vídeo que você vai ser a pessoa que vai menos se importar em qualquer coisa, mas é a prática constante, a continuidade, a persistência, a perseverança que vão fazer com que você alcance aquilo que você quer. Então lembre-se, como eu sempre falo, pratique os conhecimentos que eu falo. Não adianta nada você ouvir os vídeos, ver as coisas, achar super legal e você não fazer absolutamente nada. Você precisa se mexer. E além disso, além de se mexer, você vai começar a enxergar os resultados. Resultados positivos, continua. Resultados negativos, muda a rota. Beleza? Então, primeiro, para começar, eu queria deixar essa introdução para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio, trabalho com desenvolvimento pessoal e faço com que as pessoas se tornem protagonistas da sua própria vida. Aqui eu vou trazer esse vídeo para você não se importar. O que é você ter essa liberdade emocional? Eu falo sobre liberdade emocional porque às vezes a gente se importa tanto que a gente está com uma amarra, a gente está com uma corrente presa ao nosso calcanhar que a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue de fato se libertar, a gente não consegue se abrir emocionalmente para as coisas porque a gente se importa demais com a opinião alheia ou com algum tipo de pensamento do próximo. E só uma coisa para você: se você acha que você consegue identificar o pensamento da pessoa, desculpa, você não consegue. Você jamais vai conseguir identificar o pensamento da pessoa. Você não consegue ler mentes. Então você, na tua cabeça, você cria uma suposição do que é aquilo que a pessoa está pensando, mas não significa nada daquilo que você acha que é, ok? Então vamos lá começar o nosso vídeo com algumas simples perguntas. Quanto tempo que você perde se preocupando com a opinião dos outros? Você já parou para entender isso? Já parou para contar? Já parou para analisar o quanto tempo você está perdendo, de fato, se preocupando com a opinião alheia? Como que você acha que seria a sua vida se você não se importasse tanto? Você acha que ela seria melhor? Você acha que ela seria pior? Você acha que a sua vida ela teria menos amarras, menos travas se você se importasse menos? Você acredita que a sua vida ela seria muito mais plena e mais próspera se você não se importasse tanto com os outros e você começasse a fazer aquilo que você precisa fazer? E a última coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você tem se prendido demais às expectativas dos outros? E isso é um ponto muito importante porque muita gente se prende às expectativas das outras pessoas. A pessoa espera que você seja uma pessoa educada, a pessoa espera que você seja uma pessoa que sempre vai ser solícita, a pessoa espera que você sempre vai ajudá-la, e no momento que você não puder ajudar, você vai se boicotar e você vai ajudar a pessoa? Você vai se atrapalhar para ajudar a pessoa só para você cumprir a expectativa dela? Será que isso é benéfico para você? Para a pessoa é ótimo. Para ela, nada vai mudar, você vai continuar atendendo as expectativas dela. Mas e para você? E para o seu eu? O quanto você está se fazendo mal, às vezes querendo atingir uma expectativa do outro? Às vezes você nem é essa pessoa que que os outros estão imaginando de você. E você está seguindo à risca esse tipo de comportamento que você acha que os outros imaginam de você. Será que isso é bom para você? Comece a pensar nisso. E se você de fato passa por algum tipo dessa situação, e se você quer de fato que a sua vida mude sem se importar tanto, eu quero te dizer que seja muito bem-vindo a este vídeo aqui. Porque hoje eu vou te ensinar a diminuir essa preocupação que está atrapalhando, que está travando, que está impedindo você de prosperar. E isso é muito importante. Por quê? Às vezes a gente não consegue evoluir
às vezes a gente não consegue ir para frente, às vezes a gente não consegue crescer, porque a gente está dentro de uma caixinha que alguma pessoa botou a gente. A gente está dentro de um ambiente que a pessoa inseriu a gente ali e a gente não quer sair. Às vezes a gente acha muito cômodo estar ali e aí a gente não tem coragem de sair de fato. Eu falo isso para você porque pode ser uma mudança de carreira, uma mudança de ambiente, uma mudança de trabalho, uma mudança de relacionamento. Podem ser vários tipos de mudança que às vezes você está ali empurrando com a barriga, aceitando aquele negócio, mas que você já está insatisfeito já há muito tempo. E aí, antes de começar de fato, eu quero te falar o seguinte: você tem de fato a vida que você merece. Se você está aceitando essa vida inútil, fútil e banal, ou às vezes uma vida medíocre na média, significa que se você está aceitando, a vida vai ser desse jeito. Ela não vai ser diferente se você está aceitando isso. Então cabe a você começar a mudar. Cabe a você começar a se mexer para de fato você começar a alcançar aquilo que você quer. Muita gente vai te julgar? Óbvio. Muita gente vai falar besteira? Óbvio. Mas você não tem que se importar. E aqui eu estou nesse vídeo para ensinar você a não se importar tanto. Beleza? E aí, qual é a principal fonte do problema da gente se importar? O que acontece? A gente fica triste quando a gente está triste. Como assim? Você está triste. Aí você começa a pensar e você começa a ficar mais triste ainda. Você começa a remoer e ruminar aquela dor e aquele sofrimento mais ainda e você acaba se enfiando numa tristeza maior. A gente se culpa quando a gente está se sentindo culpado. A gente se culpa mais, a gente bota uma carga maior de culpa em cima da gente, que às vezes a gente nem tem tanta culpa assim. Você acaba sobrecarregando demais as coisas. A gente se irrita mais quando a gente está irritado. Então, tipo assim, você está irritado, você fala, eu quero parar de me irritar, meu Deus. E aí você se irrita mais ainda. Olha só como que é automático isso. A gente fica mais ansioso com a nossa ansiedade. Se você é uma pessoa que treme as pernas, você tem algum tipo de toque de tipo ficar mexendo em anel, em algum tipo de coisa, você é uma pessoa muito ansiosa se você não para de se mexer. Se você não consegue ficar parado, pelo menos durante uns 5 minutos, é porque você tem algum traço de ansiedade muito forte. E isso te faz ficar mais ansioso. Quando você vai tremendo a perna, você vai fazendo algum tipo de movimento, você vai ficando mais ansioso ainda e você tem que entender que você precisa controlar esse tipo de coisa. Porque isso daqui a pouco vai começar a ficar totalmente incontrolável e você vai entrar num ciclo vicioso que vai te fazer mal, ok? E aí, qual é o problema, na verdade? O problema é que você não sabe administrar suas emoções. O problema é que muitas pessoas não sabem administrar as emoções que elas têm. Elas não sabem administrar a ansiedade, elas não sabem administrar a felicidade, elas não sabem administrar a irritação, elas não sabem administrar. Elas ficam ansiosas, elas vão ficando mais ansiosas, elas estão preocupadas, elas vão ficando mais preocupadas, elas estão felizes, elas vão ficando mais felizes. Elas não estão sabendo administrar. E você precisa saber administrar as suas emoções para você ter uma liberdade emocional, para você não ficar refém de algum tipo de sentimento, positivo ou negativo. Porque você olha o sentimento positivo, a emoção positiva, e você fala assim, poxa, é muito bom crescer cada vez mais. Depende. Se você é uma pessoa que está extremamente feliz e você está muito eufórica, às vezes você vai acabar cometendo algum erro e não enxergando algum ponto que você precisava enxergar, porque você está muito eufórico, porque você está muito feliz. E quando a gente está muito feliz, a gente fica meio cego, né? A gente fica meio, assim, abobalhado. A gente acaba, quando a gente está apaixonado, principalmente, a gente não consegue enxergar as coisas que estão debaixo do nosso nariz. Então eu falo isso para você porque a gente não sabe administrar muito bem as nossas emoções. Então eu falo, muito bom, tem que ser administrado. Muito ruim também precisa ser administrado. Beleza? Entendido isso? Eu quero que você precise entender o seguinte. A ansiedade não vai sumir. A irritação não vai desaparecer. O mundo vai continuar essa loucura. Ele vai continuar agitado, ele vai continuar numa correria desenfreada e cada vez mais isso vai aumentar. Eu falo isso porque o mundo ele não vai mudar. Não vai. Quem vai mudar é você. Quem tem a capacidade de mudar é você. Só que aí você fala assim, Cláudio, meu Deus, o mundo não vai mudar, a ansiedade não vai sumir, a irritação não vai desaparecer. Meu Deus, o que eu faço? Aí eu te pergunto, você tem controle disso? Você tem controle do mundo?
Eu acho que não. Você tem controle das pessoas? Você consegue controlar as pessoas? Não. Você consegue controlar o tempo? Você não consegue controlar nada. Você só consegue controlar uma única coisa. Você. Você consegue se controlar. E aí esse é o ponto. O mundo ele começa a mudar a partir das suas mudanças. O mundo ele começa a ser controlável a partir do seu autocontrole. O mundo ele começa a ter mais liberdade a partir da sua liberdade. Então você precisa entender que nada vai mudar se não vir de você. Isso é muito importante que você precisa entender. E aí, o que acontece? Cada dia que passa, eu até coloquei um vídeo no meu Instagram do Clóvis de Barros Filho falando sobre isso, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a cada dia que passa as pessoas procuram mais felicidade, mais fórmulas de felicidade, mais coisas de felicidade, e o que a gente vê? Mais pessoas infelizes, mais pessoas procurando antidepressivo, mais remédios sendo feitos. Por quê? Porque a felicidade, essa necessidade de ser feliz o tempo todo é ilusória, é utópico. É uma loucura você achar que você vai ser feliz a vida inteira. E em um vídeo anterior, eu falei sobre isso. É muito difícil você achar que você vai ser feliz o tempo inteiro. É muito difícil você querer ser feliz o tempo inteiro, porque não tem como. Eu só falo o seguinte: a paz eterna, a liberdade eterna, ela só acontece num único momento, no momento da sua morte. E eu falo isso porque depois que você morrer, de fato, você vai estar livre. Você vai estar em paz. Não vai escutar mais ninguém, não vai receber mais ninguém, não vai se preocupar com mais nada, porque de fato você não vive mais. Então você precisa entender que a vida ela está aqui. Ela vai ter ansiedade, ela vai ter nervosismo, ela vai ter tudo, todas as combinações. Tudo. Ela só vai deixar de existir a partir do momento que você perder a sua vida. Então você precisa administrar isso. Você precisa entender de forma clara que a vida ela está aqui. Não dá para você mudar o mundo. Não dá para você mudar os seus sentimentos. Dá para você mudar o seu comportamento, a sua percepção sobre o mundo. Isso dá para mudar. A partir do momento que você só fala, o mundo é ruim, o mundo é caótico, o mundo é mau e tal. Eu tinha um professor na minha faculdade que ele falava muito sobre isso, o mundo é mau. É uma ótica dele. Será que o mundo é tão mau assim? Ou será que a visão dele é de um mundo mau? Eu consigo enxergar hoje um mundo muito bom. Obviamente tem os seus defeitos, como tudo tem defeito. Mas existe, para mim, mais pontos positivos do que negativos. A gente vive em um planeta que tem atmosfera e a gente consegue respirar. A gente tem água potável num país que, assim, tem mais de 200 milhões de habitantes. A gente tem uma costa imensa de mar, um oceano maravilhoso. A gente mora em um país muito bom que não tem nenhum tipo de problema. Olha isso. Não tem nenhum tipo de problema ambiental, né, no caso. Tem outros problemas, óbvio. Só que será que o mundo é tão mal assim como você acha? Será que as pessoas são tão ruins assim como você acha? Será? Ou será que você está se aproximando de pessoas ruins? É aí que tá. Existem muitas pessoas boas, mas às vezes você está se aproximando de pessoas ruins. Então você precisa entender. Ou você precisa mudar o seu comportamento, porque isso vai mudar de forma que o mundo mude. E você precisa mudar a sua percepção do mundo. O que é a sua percepção? A sua visão de mundo. Será que o mundo é tão ruim assim? Será que as pessoas falam assim, antigamente a vida era muito melhor? Será mesmo? Antigamente a perspectiva de vida era muito mais baixa. As pessoas morriam com 50, 60 anos. Hoje em dia a perspectiva de vida é de 85, 90 anos. A gente nunca viveu um mundo que as pessoas vivessem mais de 100 anos. E hoje tem muitas pessoas vivendo muito mais do que 100 anos. Por causa de qualidade de vida, por causa de medicina, por causa de vários avanços. Será que o mundo está tão ruim assim? Tem um livro, e eu esqueci o nome do livro, que eu acho muito legal. É um livro que eu não li ainda, mas eu já ouvi muitas recomendações, que fala sobre o avanço do mundo. E fala o quanto o mundo tem melhorado comparado antigamente. Então, assim, eu sei que você vai ter uma nostalgia, você vai ter algo bom do passado, mas você não precisa ser pacheco
de ficar olhando para o passado só e ficar remoendo aquelas lembranças boas que você tinha e falando que o mundo hoje em dia é uma porcaria, porque não é. Hoje em dia o mundo é muito maravilhoso, hoje a gente tem internet, hoje você está estudando e está entendendo o meu vídeo através disso, que antigamente não existia. Como que você ia adquirir um conhecimento novo? Lendo. Às vezes você não tinha nem acesso a um livro, que hoje você tem acesso a livros, hoje você tem acesso à internet. Hoje você está vendo esse vídeo meu aqui de graça. Tá vendo como que o mundo é bom? Muda a sua perspectiva, muda a tua visão, porque isso é muito importante, ok? Então, imagina se não houvesse dor e sofrimento no mundo. Imagina só, você acha que o mundo seria melhor? Você acha que o mundo seria um mundo melhor de viver? Você acha que tudo estaria resolvido se não houvesse dor e sofrimento? Você acredita que a gente teria um convívio muito melhor se não tivesse dor e sofrimento? Eu te digo o seguinte, obviamente não. Se não tivesse dor e sofrimento, o mundo ia estar uma porcaria. Aí você fala assim, meu Deus, como assim? Doer e sofrer é muito ruim, de fato é ruim. Mas eu vou te falar, a dor e o sofrimento é o agente preferido da natureza para a gente inspirar a mudança. Ou seja, é na dor que a gente se mexe, é no sufoco que a gente cresce. Então, assim, você precisa ter essa dor e esse sofrimento. Só que, você tem que ter qualquer tipo de dor? Não. Não é qualquer tipo de dor e eu vou explicar isso para você no decorrer desse vídeo. Mas por que a dor e o sofrimento é, de fato, o agente preferido da mudança? Porque imagina, só, vamos pegar a parte o antigamente. Imagina antigamente se os cavalos, na época que as pessoas andavam a cavalos e charrete, se ninguém se incomodasse com aquilo. Imagina só, a gente ia estar hoje andando de charrete. A gente ia estar andando a cavalo até hoje. Isso é um incômodo. Isso é uma dor que as pessoas tinham e que uma pessoa em específico criou um carro. Imagina isso. Imagina se todos os médicos aceitassem uma dor que não podia ser curada. Imagina, a gente ia morrer com qualquer tipo de gripe. A gente ia morrer com qualquer tipo de doença pequena. Então, assim, você precisa entender que através da dor, através do sofrimento, a gente se mexe. E eu falo isso pra você porque, assim, não é só sofrer. Às vezes é a própria dor. Qual é a dor? Às vezes a pessoa tinha dor, ela não queria ficar... Vou dar um exemplo do carro mesmo, da charrete. O Henry Ford foi o cara que criou o carro, né, a motor. Ele estava incomodado a andar a cavalo, ele achava aquilo, assim, um absurdo. Ele não gostava de andar a cavalo porque ele achava que, pô, o bichinho não aguentava mais. E segundo, ele achava aquilo muito lento. Então, assim, ele, com uma dor, ele queria chegar num lugar mais rápido e ele também não queria mais maltratar os animais. Então, o que ele fez? Construiu um carro, através de uma dor. Então, assim, eu te falo isso porque sofrer, sentir dor, é o combustível para a sua mudança. Ele vai ser o combustível principal da sua mudança. Você está incomodado com a tua vida financeira? Muda. Muda. Você está incomodado com o lugar que você mora? Muda. Você está sofrendo porque você tomou um pé na bunda? Muda o teu comportamento. Ah, Cláudio, é muito fácil falar. De fato, é muito fácil falar. Só que é muito fácil você também ficar sentado com a bunda na cadeira achando que a vida vai mudar. É muito fácil você ficar olhando vídeo na internet achando que tem fórmula mágica para ser feliz e para mudar a sua vida num passe de mágica e achar que uma hora vai acontecer. Não vai. Não vai. Não tem tigrinho, não tem pix milagroso, não tem nada se você não mudar. Então eu falo para você, mude. Simples assim. Mude o seu comportamento. Você quer mudar a sua vida financeira? Mude, estude mais, abra um negócio, se qualifique para você receber um aumento, vá trabalhar numa empresa que vai te valorizar. Olha só a quantidade de coisa de mudança que você pode fazer. Você está incomodado com o lugar que você mora?
Começa a olhar os lugares que você quer morar, começa a ver os aluguéis, começa a fazer um planejamento financeiro, começa a mudar de fato. Tá vendo como não é tão difícil? É só você escrever. E você começar a se planejar. Tomou um pé na bunda, você está sofrendo? Começa a mudar. Faz uma atividade física, começa a refletir, começa a fazer algum tipo de meditação, vá fazer uma terapia. Olha só a quantidade de coisa que eu estou te oferecendo para você mudar. Muda. Muda. Ok? Então esse é um ponto. E aí, para você entender essa parte de mudança, eu quero te contar uma metáfora. E eu achei muito interessante essa metáfora, tem alguns anos que eu ouvi, e eu quero falar para você que é o seguinte. Um homem foi abastecer um carro no posto de gasolina e ele viu um cachorro deitado, gemendo, chorando horrores. E ele estava com muita dor. E aí, o homem que estava abastecendo o carro, ele perguntou para o frentista, cara, por que aquele cachorro está chorando tanto? E aí o frentista falou o seguinte, ele está gemendo tanto porque ele está deitado em cima de um prego. E aí o rapaz que estava abastecendo o carro falou, então por que ele não levanta? Por que ele não sai dali de cima do prego? E aí o frentista falou o seguinte, é porque não está doendo o suficiente para ele se mexer. E aí eu achei muito legal isso, por quê? Será que você está deitado num prego igual um cachorro? Você está chorando, você está sofrendo, você está sentindo dor, mas não está doendo o suficiente para você se mexer? Será? Será que você é esse cachorro que reclama, 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 chora, 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 chora e não se mexe? Será que você é de fato esse cachorro que está deitado em cima do prego e não vai se mexer? Será que você está sentindo uma dor e você não se mexe? Às vezes você está sendo esse tipo de pessoa, passiva. Começa a se mexer, começa a se planejar, começa a montar de fato a vida que você deseja. Como eu volto a falar, não vai ser joguinho, não vai ser Mega Sena, não vai ser loto, não vai ser jogo do tigrinho, não vai ser Pix milagroso, não vai ser nada que vai fazer com que a sua vida mude, vai ser a sua mudança, vai ser o seu comportamento, vai ser a sua ação. Então, assim, não tem pílula mágica, não tem atalho, não tem encurtamento de caminho, não tem isso. Desculpa, não vai ser. E assim, você pode assistir o vídeo de qualquer outra pessoa. Se você não está interessado em entender como que a vida é de verdade, bom, você pode sair desse vídeo, mas se você quer de fato mudar a tua vida, cara, começa. Começa. E aí, como que você começa a se mexer? Eu vou te dar hoje 2 atividades. Somente 2 atividades para você começar a se mexer. Para você sair, para você dar início e você começar a sair da inércia, para você começar a sair dessa areia movediça que está te puxando para trás, dessa corrente, dessa âncora que está te prendendo. Essas são somente 2 atividades. E eu acho que assim é fundamental que você aplique essas atividades na sua vida se você quer se mexer, se você não quer se importar tanto, ok? Por quê? Esse negócio do cachorro que eu te falei, ele está se importando. Por que o cachorro está ali deitado e se importando, como você? Porque você está achando que alguém vai ali e te tirar. Você está se importando com as pessoas terem pena de você. Você está se importando com as pessoas terem dó. E eu vou te falar uma coisa, quem tem pena é galinha. Você não é digno de pena. Ninguém é digno de pena. Então comece a se mexer, ok? Então, vamos para as 2 atividades. Primeira atividade é escolha a batalha que você quer sofrer. Como assim? Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa entender que às vezes você está passando por dores e sofrimentos que não fazem sentido nenhum na tua vida. Elas não fazem sentido, mas de absolutamente forma alguma na tua vida. Como assim, Cláudio? Às vezes você está passando por algum tipo de situação na tua vida que não é problema teu. E às vezes você está se enfiando. Às vezes uma briga de relacionamento da sua amiga, do seu amigo, de algum parente seu, e você está se enfiando nesse meio. É problema teu? Não é, né? Então, assim, às vezes você tem um problema de intriga familiar, às vezes você não está afim de enfrentar alguma coisa,
Não é problema seu. Se liberta, sai fora disso. Por isso que você precisa entender qual batalha você quer, porque essa não é uma batalha sua, essa não é uma dor que você quer sofrer. Você precisa entender isso. E aí, ao invés de você se perguntar o seguinte, como eu paro de sofrer? Porque às vezes a gente está sofrendo e a gente fala, ai cara, meu Deus, como que eu paro de sofrer? Não é isso que você tem que se perguntar. Não é como eu paro de sofrer, mas é o seguinte, pelo que eu estou sofrendo? Faz sentido? Faz sentido para mim? Eu estou sofrendo por isso. Pô, faz sentido eu sofrer por isso? Pô, não faz. Eu não quero isso daqui para mim, não faz sentido para mim. Pô, sai fora. Vai se preocupar com outras coisas. Porque assim, problema você vai ter, dor você vai ter. Você tem que escolher qual. Às vezes você tá com uma cacetada. Pra que tantas? Pra que tantas? Me responde isso. Então assim, assuma a responsabilidade do que você quer e principalmente do que você não quer. O que você não quer, elimina. Elimina. Primeiro olha para as coisas que você está sofrendo e que não fazem sentido para você. Bota para fora. Não é problema meu. Tchau. E se a pessoa me ajuda, poxa, eu posso te ajudar, mas isso não é problema meu, tá? Faz isso. Fala com a pessoa isso. Não dá para resolver todos os problemas do mundo, não tem como. Não dá. Não tem como. Não tem como você acabar com a fome, com a injustiça, com a guerra. Não dá. Esquece. Você tem um monte de problema seu. Primeiro resolve os seus, para depois você resolver o do outro. Ok? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Você não está conseguindo nem resolver os seus, como você vai resolver o problema dos outros? Você precisa identificar o que você quer na tua vida. Quais dificuldades você está disposto a passar. Por quais sofrimentos você está a fim de enfrentar. Vamos lá. Eu quero te dar um exemplo antes da gente ir para a segunda atividade. Um exemplo meu. Eu monto conteúdo aqui no YouTube 2 vezes por semana. Eu monto nas redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, 2 vezes por dia. Ou seja, eu faço em média aí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Normalmente eu faço uns 16 vídeos por semana. Dá uma média aí de 60 vídeos, vai, por mês. E eu te falo o seguinte, é trabalhoso? Pra caramba. É uma dor que eu tô afim de sofrer? É. É uma dor que eu tô disposto a enfrentar? É. É um sofrimento que eu tô disposto a enfrentar? É. Eu amo ensinar. Eu amo falar as coisas que eu sei para as pessoas. Dá trabalho fazer vídeo? Dá. Para fazer esse vídeo aqui que eu tô falando para você, eu tenho que estudar muito. Eu tenho que programar, eu tenho que planejar, eu tenho que concluir um raciocínio aqui para poder falar para você. Eu não simplesmente abro a câmera e começo a falar, não. Eu monto um raciocínio para que isso aqui fique bem claro, fique coeso para você. Então, assim, é sofrido? É óbvio que é. Cansa, cansa. Só que faz sentido para mim. Muita gente me chama de coach, muita gente me chama de blogueiro, fala que não vai dar certo, fala que eu tenho pouco alcance, um monte de gente faz chacota. É o sofrimento que eu estou disposto a sofrer. Eu sabia que eu ia escutar isso. Eu sabia que eu ia passar por isso. Eu sabia que além do meu próprio sofrimento, eu sabia que eu ia escutar os outros. Mas sabe o que eu fiz? Eu liguei uma palavra, foda-se. E eu quero que você leve isso para você. Se você não xinga, não fale dane-se. Mas eu falo foda-se. Ah, você é coach, foda-se. Ah, não vai dar certo, foda-se. Eu tô fazendo. E eu vou te dar uma frase que me chama muita atenção, que é o seguinte. O vagabundo, sorte, depois quando você ganhar, né? Quando você crescer e quando você começar a ter alcance, a pessoa vai falar que é sorte. E aí eu vou te falar o seguinte, sorte é o nome que o vagabundo dá à competência que ele não é capaz de fazer. A ação que ele não é capaz de fazer. Então, assim, será que é sorte? Ou será que é se mexer? Escolhe a dor que você quer sofrer. Essa dor eu quero sofrer. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou passar, um monte de gente vai fazer chacota, um monte de gente vai falar que meu vídeo é ruim, um monte de gente vai falar... Tô nem aí.
Eu acredito nisso, faz sentido para mim, eu sei que eu estou impactando pelo menos 1, 2, 3 pessoas e para mim já, poxa, já é animal. Eu recebo feedback das pessoas falando que gostam, cara, isso para mim já é motivador pra caramba. Tem mais gente falando contra? Tem, mas e aí? É o início. Eu comecei a produzir vídeo para o YouTube em janeiro. Estamos em 16 de fevereiro. É o início. É um início. Não vai ter. Ah, já tá dando certo? Não, pô. Começando. Vamos devagar, paciência. Se você gosta e você acredita, vai no tempo de Deus, não é no seu tempo. Começa a entender isso. Beleza? Eu estou disposto a enfrentar porque eu sei que eu vou passar por isso. Qual é o sofrimento e qual é a dor que você quer passar? Você quer ter um crescimento financeiro? Você quer ganhar mais dinheiro? Bom, comece a se planejar. Comece a entender o que vai doer, o que não vai. O que vai doer se você começar a se planejar financeiramente? Quiser ganhar mais dinheiro, quiser juntar mais dinheiro? Você vai ter que deixar de sair todo final de semana. Você vai ter que deixar de ficar comendo porcaria todo dia. Você vai ter que abrir mão de um cinema ou de alguma saída que você está fazendo. Dói, eu sei que dói. Mas você está disposto? Porque assim, vai ter dor. Vai ter dor. Ok? Então, esse é o primeiro exercício. Entenda a dor que você quer e o sofrimento que você quer. Ok? E qual é a segunda atividade que eu quero fazer com você? Eu quero que você, não é nenhuma atividade prática. A primeira é mais prática. A segunda eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda a diferença entre culpa e responsabilidade. E isso é muito importante para você. Por quê? Às vezes a gente se importa demais com as pessoas e a gente coloca responsabilidade nelas sobre algo que a gente não está fazendo. Vou te dar um exemplo. Muita gente pode ter culpa por deixar você triste. A pessoa pode ter culpa em deixar você triste. Mas ninguém é responsável pela sua tristeza. E eu volto a repetir. Muita gente pode ser culpada por te deixar triste. Por ter te jogado alguma pedra, por ter te xingado, por ter feito alguma coisa mal com você. Ela tem culpa por ter te deixado triste. Mas a responsabilidade por você continuar triste é sua. Sua. Você não pode responsabilizar ninguém. Ah, a pessoa me deixou triste. Beleza. Tá, mas o que você fez para não aceitar isso? Muita gente pode te humilhar, pode fazer chacota, pode fazer mal. De fato, eles são culpados por fazerem isso. Mas só você é responsável por aceitar isso. Sabe por quê? Se alguém te fez mal, é porque você aceitou. É porque você tomou para você. É porque você tomou como verdade. E você tá se sentindo um merda ou uma merda. Desculpa ser mais forte, mais incisivo. Você tá se sentindo um merda porque você aceitou. Porque você aceitou a crítica que você recebeu. Então a responsabilidade é sua se você quiser ficar triste. A responsabilidade é sua se você quiser ficar pobre. A responsabilidade é sua se você quer ficar num marasmo. Se as pessoas vão falar de você, elas vão estar sempre aí para falar. Sempre. Mas aí eu te falo, você tem a responsabilidade de se manter nisso. Então, assim, você precisa entender que se você está nessa situação, trocentas pessoas podem ser culpadas. Mas você é o único responsável por estar nesse limbo. Muitas pessoas elas vêm nesse mundo para julgar. E eu acredito nessa vida que muitas pessoas elas são mais evoluídas espiritualmente, outras são menos. Muitas pessoas estão aqui para aprender e outras estão para ensinar. Então eu te falo o seguinte, a gente está aqui, muitas pessoas vêm para julgar, para atrapalhar, para tentar interromper o teu trajeto. Mas só você tem a liberdade de escolher se você quer parar ou não. Eu estou seguindo o meu conteúdo, estou fazendo meus vídeos. Se um monte de gente chegar para mim e falar que meu conteúdo é uma porcaria, significa que eu tenho que parar? Não. Elas estão me chateando, elas são culpadas por me chatear. Mas eu que sou responsável por continuar ou parar. E você precisa entender isso na sua cabeça. Você precisa entender a dor que você vai sentir e depois, além disso, você precisa entender qual é a diferença de culpa e responsabilidade. Você fala assim, tá, beleza, a galera é culpada, tá enchendo o meu saco, tá, mas eu sou responsável por continuar fazendo isso daqui, eu acredito. E eu vou fazer. Então, assim, você precisa fazer essas duas atividades para você, de fato, começar a se mexer. A ação é o maior provocador de resultados possível.
Você precisa não se importar tanto com as pessoas. Se você se importa, você está travando a tua vida. E eu falei desde o início do vídeo, a arte de não se importar. Para você não se importar, você precisa se mexer. Porque se você não se mexe, você está se importando. Se você não se mexe, você está se prendendo por causa da opinião alheia, por causa da expectativa alheia, por causa de opiniões. E eu não quero isso para você e eu tenho certeza que você não quer isso para você. Ok? Para eu poder finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma frase para você, que é a seguinte: alguns momentos mais difíceis e estressantes da nossa vida acabam também sendo os que mais motivam e auxiliam em nossa transformação. Ou seja, aquele momento de dificuldade, aquela tempestade, aquela coisa muito difícil que você passou, eu tenho certeza que se você olhar para trás e você olhar a quantidade de tempestades que você já passou, você é uma pessoa melhor. Você venceu isso. E se você venceu, você é de fato uma pessoa melhor e olha o quanto você evoluiu por causa dessas dificuldades. Então você precisa entender que se foi difícil é porque você cresceu. Se foi difícil, se foi duro, se foi sofrido, é porque você se mexeu. E além disso, é porque você precisou evoluir. Então você, para tudo na tua vida, tudo, não se importe tanto com os outros e se importe mais consigo. Esqueça a opinião ali e comece a prestar mais atenção em você. Comece a entender a diferença de culpa e responsabilidade e comece a escolher a dor que você quer passar. Para aí sim, as coisas começarem a acontecer na sua vida. Identifica o que você quer e identifica principalmente o que você não quer. Porque aí sim a sua vida vai ser muito mais próspera, plena e você vai estar dirigindo para o caminho que você tanto quer. Beleza? Então, finalizado esse vídeo aqui, quero te agradecer por você estar até o final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o joinha, o gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E além disso, eu estou aqui sempre produzindo 2 vídeos por semana para trazer conhecimento, trazer muita profundidade e trazer muitas coisas para você se tornar protagonista da sua própria vida, para você alcançar a plenitude e, de fato, você conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja, que você tanto almeja. Um beijo muito grande no seu coração, tudo de ótimo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!